Uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu agradeço desde já o convite da irmã Isolene e eu preparei aqui uma apresentação de slides e na apresentação de slides eu coloquei sempre em cada slide uma legendinha ou o slide inteiro seguinte com a tradução em espanhol, para que todas vocês consigam acompanhar as informações que estão ali presentes, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza. Vocês visualizam? Sim, Ma- está. Dá para ver, Maravilha. Sim. Ok, obrigada. Não está no Então, modo de apresentação. Não sei se você quer assim ou que apareça o modo de apresentação. para mim aqui está em modo de apresentação, irmã. Deixa eu, então, iniciar aqui novamente. Vamos lá. Pronto, e agora? Agora sim, ok. Ah, perfeito, então. Ok. Então, em cada slide vocês vão verificar que tem a tradução em espanhol, tá? Durante a apresentação, fiquem à vontade para perguntar, para interromper, para compartilhar, que esse nosso momento seja uma conversa, tá? Bom, eu esqueci de perguntar, irmã, quanto tempo eu tenho para eu me organizar aqui no que eu preparei. Oi? Quanto tempo eu tenho? Fernanda, é 1 hora, né? E Ok, aí, se terminar antes, tem um tempo ou qualquer coisa para poderem fazer pergunta, ok? ok, combinado então. Bom, a irmã Isolene, quando apresentou, né, ela falou desse livro que eu estou segurando aqui na foto. Esse é um livro que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo, e nesse livro, né, dos ensaios filosóficos e psicológicos, a gente fala sobre como a gente pode fazer uma caminhada, né, ao longo da vida, para a velhice, né, de forma saudável, ou de para quem já esteja nessa fase da vida, na fase idosa da vida o que, né, como se inspirar, né, para de fato caminhar com mais saúde. Como a gente está falando hoje de autocuidado, né, eu trago para vocês essa referência, que é uma referência atual e bastante interessante, discute, né, muito essa questão das etapas da vida e especialmente o envelhecimento. Bom, mas eu gostaria de começar aqui, né, convidando vocês para nós refletirmos um pouco sobre qual o valor, né, que nós temos, né, e qual o sentido sagrado dos nossos valores, por exemplo, né? Então, nós sabemos que ao longo da nossa vida nós vamos acumulando valores, e esses valores eles estão muito associados ao que a gente traz, né, no nosso próprio ser, enquanto seres, né, que vamos absorvendo sabedorias à medida que nós vamos acumulando vivências na nossa existência, mas, sobretudo, da nossa própria essência, né? Então, qual é o sentido, né? Quando a gente passa para refletir sobre o sentido do valor que nós temos e dos nossos valores, que, obviamente, o nosso valor, ele vai estar muito associado aos valores que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Quando refletimos sobre isso, nós podemos pensar sobre muitas coisas, né? Então, a axiologia, que é um ramo, né, filosófico de ciência, vai dizer que o significado de valor refere-se a tudo aquilo que é importante, que é desejável, que é digno de respeito e de busca. Porém, né, também podem ser relacionados a fatores morais, estéticos, metafísicos, econômicos, relacionais, também associado ao que é belo, ao que é benévolo, ao que é gerador de propósito, né? Ou seja, aquilo que fez com que nós decidíssemos caminhar pelo caminho que a gente caminha hoje. Tem a ver com os nossos valores, tem a ver com o sentido de propósito, né? Com aquilo que nós desejamos para caminhar na nossa vida, né? Além disso, né, também é associado ao conjunto de características relacionadas à nossa dignidade moral, a nossa moralidade que vai sendo construída também na base familiar, no meio cultural e, principalmente,
nas percepções culturais à nossa volta que vão sustentando, né, esse nosso modo de funcionar e de ser. Aqui é o mesmo slide, porém agora em espanhol para as irmãs, né, que porventura desejem acompanhar também esta apresentação em espanhol. Neste sentido, né, quando nós falamos a respeito do que o valor representa para a gente, né, quais são os seus valores, né? Eu trago aqui também para a gente pensar sobre o que é sagrado, porque tudo aquilo que a gente vai acumulando como valor na vida da gente, do que é valoroso, né? Independente do sentido, se é a, a partir daquilo que nós vamos acumulando de experiências ou das relações, né, ou de outras coisas, né, a nossa profissão, as nossas atitudes, enfim, aquilo que nós temos como valorado na nossa vida, existe também o sentido do quanto que isso pode se tornar sagrado à medida que, de fato, né, nós vamos interpretando esses aspectos ao longo da nossa vida como coisas que nós queremos manter com a gente, aquilo que a gente vai buscando importar para dentro da gente, aquilo que nós vamos desejando que se mantenha como algo que nós queremos levar daqui, né? Atributos da nossa alma, atributos do nosso ser, que nós queremos levar quando nós formos embora desse mundo. Então, na filosofia, a palavra sagrado está associada a diversas abordagens e também a tradições, né? E aí a gente vai entender que o sagrado, como vocês bem o sabem, é um conceito complexo e multifacetado. No entanto, frequentemente a gente vai pensar, né, nesse conceito abordado nas relações, nas questões metafísicas, nas questões éticas e nas questões sociológicas, né? Então, do ponto de vista metafísico, o sagrado está relacionado à ideia de algo que está além do mundo natural, algo que é transcendente, algo que é divino. Em termos éticos, o sagrado pode estar associado a conceitos de respeito, cuidado, valorização da vida, valorização da natureza e valorização do ser humano. Sociologicamente, essa noção de sagrado, ela está vinculada a práticas e rituais que são considerados como tendo um significado especial e que está associado aos nossos valores. Então, não tem como a gente separar, né? Então, aquilo que tem valor para a gente e que de fato é sustentado pelo que nós acreditamos, vai se tornar sagrado, né? Então, as duas coisas, elas estão conjuntas. E vejam que interessante, a manifestação disso é nas relações que a gente estabelece. Então, na relação que a gente estabelece com o que a gente faz, na relação que a gente estabelece com as pessoas com as quais a gente se relaciona, na relação que a gente estabelece conosco mesmo, porque essas coisas ao nosso redor, o mundo externo, ele também constrói o nosso mundo interno, ele também facilita o processo de desenvolvimento do nosso mundo interno. Nesse sentido, né, para que a gente possa também pensar a esse respeito, o quanto aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o que que a gente tem feito no nosso dia a dia, né, com as nossas coisas, com o nosso próprio corpo, com o nosso ser, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para que nós possamos sustentar esses valores que são sagrados para a gente. E aí, com isso, eu gostaria de convidá-las a fazer um exercício rapidinho. Que você pense as primeiras 3 coisas que vêm à sua cabeça, que são valorosas e sagradas para você hoje. Não precisa responder agora, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas pense sobre isso. Quais são as 3 coisas que vêm à sua mente? As primeiras 3 coisas, talvez você tenha muitas coisas valorosas e sagradas aí dentro de você. Mas quais as primeiras 3 coisas que vêm à sua mente sobre o que é valoroso e sagrado para você hoje? E que não poderia faltar na tua vida? O que se acontecesse uma catástrofe e você sobrevivesse a essa catástrofe? O que você levaria com você mesmo se perdesse tudo aquilo que hoje considera que tem? Então, para que a gente possa ir pensando ao longo dessa nossa conversa. As etapas evolutivas da vida, né, e a construção do autocuidado, como um valor sagrado, ele nos acompanha desde sempre. Então, eu trouxe essa imagem para a gente lembrar,
né, que até nós chegarmos aqui onde nós estamos, independente da faixa etária que estejamos agora, essa expressão da construção do valor, né, do valor sagrado e do autocuidado tem a ver com toda a nossa experiência na nossa existência. Então, quando nós nascemos, nós aprendemos com a nossa família como cuidar. Como, a partir de como nós éramos cuidados, nós também aprendemos a como cuidar, e inclusive como cuidar de nós mesmos. À medida que fomos nos desenvolvendo, esse processo de cuidado, ele foi fazendo parte daquilo que nós somos, né? E também, consequentemente, a maneira com que nós olhamos para os outros, a maneira com que nós cuidamos umas das outras, à medida que nós vamos convivendo. Então, todas essas estruturas de compreensão a respeito de como cuidar do que eu faço, do que eu penso, como cuidar das minhas atitudes, né? A partir das decisões que eu tomo, a partir do que eu faço, né? Eh, Além disso, né? A forma com que eu me permito conviver em comunidade, né? Tudo isso tem a ver com toda essa trajetória que a gente vem percorrendo. E inclui aí também situações traumáticas, situações que nos mantêm muitas vezes conectadas a um funcionamento que está associada a esse modo cultural de funcionar, né? Então, cada uma de nós tem uma história de vida e essa história ela nos acompanha para onde nós formos, inclusive, né, segue conosco para todo esse percurso que a gente tá fazendo, que a gente chama de vida. Aqui eu trago para vocês uma uma parte de uma teoria da psicologia, que é a psicologia positiva, e que ela vai falar das forças de caráter. Inclusive, eu vou deixar o link aqui, vou encaminhar depois esses slides para a irmã Isolene, ela pode compartilhar com vocês, e tem um link que a gente consegue saber quais são as nossas 24 forças de caráter. E dessas 24 forças de caráter, quanto mais próximo das primeiras, significa que nós estamos com essas forças de caráter bem desenvolvidas. Quanto mais próximo do número 24, da 24ª, mais a gente precisa trabalhar essas forças de caráter. Essas forças de caráter, elas se estabelecem a partir dessas virtudes aqui no meio desse girassol, ó. Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada uma dessas virtudes, ela se ramifica para algumas forças de caráter. Então, a gente consegue fazer essa testagem, são um pouco mais de 100 questões, bem específicas, né, para cada uma dessas virtudes, que permite que a gente consiga perceber, nesse momento da minha vida, qual é a minha principal virtude, ou quais as primeiras 4 principais virtudes, né, as do meio, que são aquelas que eu preciso dar atenção, e a partir da 20ª, né, as últimas 4, aquelas que eu preciso dar uma especial atenção, né? E que isso tudo tem a ver com o nosso funcionamento, né? Com aquilo que nos estrutura, com aquilo que a gente veio falando até agora, né? Dessa trajetória que a gente vai percorrendo e a partir disso, então, desenvolvendo as nossas experiências, a partir das nossas experiências, nosso modo de ser e o nosso modo de funcionar. Aqui é o link, esse é o instituto, ele está em inglês, mas é bem simples. Aqui a gente coloca, né, coloca os nossos nomes, coloca um e-mail, né, depois precisa aqui fazer a aceitação, né, desses termos que eles pedem, que são termos de compromisso, porque isso foi desenvolvido por um material científico, então é algo que também não vai ser publicado, né, não vai ser divulgado, então é como se fosse um termo de consentimento. E aí, entrando nesse link, a gente consegue saber como é que estão as nossas forças de caráter e as nossas virtudes, o que a gente precisa trabalhar, o que já tá, né, já está ok, e aquilo que a gente precisa dar uma especial atenção, tá? Então, trago para vocês. E com isso, por que que eu trouxe até agora, né, eu fiz essa linha né, de pensamento para a gente dialogar aqui? Porque é importante a gente lembrar, né, que tudo que nós somos hoje corresponde a essa trajetória que a gente vem percorrendo. Isso também corresponde ao nosso funcionamento interno,
As nossas atitudes internas têm a ver com o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e elas determinam a forma com que o nosso corpo funciona. Alguém de vocês aqui já acordou um dia muito preocupada com algo específico, né? Algo que realmente assim não dava para tirar da cabeça, né? E teve uma dor de cabeça, ou teve uma dor de estômago, ou teve uma diarreia, né? Por quê? Porque todo o nosso sistema interno, o nosso funcionamento interno, as nossas percepções da realidade, elas impactam o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse, nós é como se fôssemos um computador. O nosso cérebro é a parte interna do computador. E o corpo é tudo aquilo que esse computador imprime. É onde esse computador imprime, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, e o que a gente pensa e o que a gente sente é sustentado pelas nossas experiências, pela nossa cultura, pelos valores que nós carregamos, né? Por aquilo que nós temos de sagrado para nós, né? E aí eu trago essa passagem bíblica, né? De 1 Coríntios, de 6 a 9. Ou sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Ou seja, o nosso corpo é o nosso templo, né? Que abriga, de fato, né? O Espírito Santo. E toda essa esse conjunto de experiências que nós vamos acumulando, né? Vão nos conectando ou não, ou nos afastando cada vez mais dessa divindade, né? Que bem aqui como é colocado, e que não sois de vós mesmos, ou seja, não é nosso, né? É de Deus e é para Deus, né? Então, nesse sentido, faz muito sentido que o nosso templo, o nosso corpo, é um lugar sagrado, onde nós guardamos esses nossos valores, que também são sagrados, e por isso a gente precisa se questionar constantemente. Como nós temos cuidado desse nosso templo? Porque nós aprendemos ao longo da nossa trajetória também a cuidar do espaço onde a gente vive, a buscar cuidar das relações, né? Mas como que a gente cuida desse nosso templo aqui, né? Como que a gente cuida da parte interna e da parte externa desse templo para que nós possamos de fato, né, dar continuidade ao nosso propósito, aquilo que de fato é valoroso para nós. E aí, o autocuidado e o autoconhecimento, né, são fundamentais para que a gente possa trabalhar essas dimensões e para que a gente possa, de fato, manter este nosso templo, este lugar sagrado, né, cada vez mais próprio e propício para que nós possamos dar continuidade ao nosso propósito, né, ao fato de estarmos aqui, né, neste mundo. Então, o que que é o autocuidado, né, como um valor sagrado? O autocuidado é uma abordagem que ela é considerada na atualidade holística, ou seja, né, ela é pensada para todas as dimensões, para que a gente possa cuidar de nós mesmos e que reconhece a conexão entre o corpo, a mente e o espírito. Envolve, né, a prática de cuidar profundamente da dimensão física, mental e espiritual, de uma maneira em que a gente possa honrar a nossa própria natureza, né, que é essa fonte sagrada da vida. Isso pode envolver atividades como meditação, oração, yoga, uma alimentação saudável, exercícios, tempo para descanso e para recuperação. Isso é fundamental. Existem alguns estudiosos na atualidade que eles têm advertido, né, a humanidade de que nós deveríamos descansar o mesmo na mesma quantidade em que nós trabalhamos. Às vezes a gente não consegue, né, descansar na mesma quantidade que a gente trabalha, mas que isso seria o ideal, para que a gente possa recuperar, né, tudo aquilo que a gente desgasta, né, nas nossas atividades de trabalho ou nas nossas atividades diárias. A nossa conexão com a natureza também, existem estudos, inclusive com telas de computador e telas de celular, né? No mundo todo existe uma preocupação intensa com relação, né, ao uso extremo da tecnologia na atualidade. Para algumas pessoas não é muito a realidade, mas para outras tem sido muito significativo, e de que o uso intensivo das tecnologias faz com que nós desenvolvamos mais ansiedade, uma propensão maior para alteração no foco, para alteração na atenção. E com isso,
vejam que interessante. Os estudiosos descobriram que não existe outra maneira para a gente descansar o nosso cérebro, né, dessa conexão extrema com as telas, que não seja conexão com a natureza. Então, olhar para um lugar que tenha árvores, que tenha verde, ou olhar para o céu, né? É como se só o fato de nós contemplarmos a natureza faz com que o nosso cérebro se reequilibre, retome, né, a sua origem natural. Além disso, né, responsabilidade nas relações, para que a gente possa manter as relações saudáveis. Então, qual é a minha responsabilidade por manter uma relação saudável? A prática do bem e a prática da gratidão, que isso também já existe um handbook a respeito, né? Um handbook que geralmente é considerado, né? O handbook, livro de mão, mas um livro científico que reúne informações científicas do mundo todo. E esse handbook, né? Ele traz para a gente informações a respeito de que o segredo da felicidade está na prática do bem e na prática da gratidão. O nosso cérebro libera substâncias que nós não liberamos em nenhum outro momento, quando nós estamos realizando a prática do bem e a prática da gratidão. É como se as nossas células do corpo se renovassem quando nós estamos realizando alguma atividade benevolente. Então, o autocuidado sagrado, ele promove a cura e o fortalecimento de todos os aspectos do nosso ser. E aí, quando fala aqui de cura, a gente está falando de reharmonização, de equilíbrio, de você voltar para o teu eixo, para o teu ponto essencial. Não aqui cura de doenças, mas a cura da alma. Aquelas curas que muitas vezes a gente busca, né, ao longo da nossa vida, porque vivemos traumas, porque vivemos situações extremas, de extrema violência, ou externa ou interna, e que isso nos assombra até o momento atual. O autocuidado ele promove esse processo de reconstrução dessas falhas que ficam na nossa personalidade, promovendo então condições, né, para que a gente se autocure, né? O equilíbrio interno e a prática, né, é, de reconhecer de fato a importância de cuidar de si como um ato sagrado de amor e de respeito pela vida, de amor e de respeito por aquilo que nós recebemos de Deus, né? Então, são questões fundamentais. Aqui também, acho que em algum outro momento eu incluí aqui a questão, né, do sono, né, que está relacionado também ao descanso, mas um sono reparador, né? O sono realmente que cada organismo necessita para se regenerar, para se né, reorganizar. E aí, ah, esse processo todo desperta em nós aquilo que Jesus, né, nos ensinou, colocando inclusive como um dos mandamentos, que é o segundo mandamento, né, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós mesmos precisamos nos amar para que a gente possa dar ao outro esse amor, né? Primeiro nós, né? Então, claro que aqui é de fato uma relembrança para que a gente possa se conectar com isso. O que que faz com que você se admire, né? E isso não tem a ver com orgulho e com vaidade, mas sim com a gente reconhecer aquilo que a gente recebeu de Deus, os dons que Deus nos deu para a gente ser quem a gente é. Então, quanto de amor e de reconhecimento nós nos damos no nosso dia a dia? E o amor aqui, né? Nós sabemos que o amor de Deus está muito além do que aquele amor que nós ouvimos tantas vezes ser repetidos pela sociedade como algo que muitas vezes é até efêmero, né? Esse amor aqui é aquele amor eterno mesmo, sabe? De resgate, de resgatar, de nos resgatarmos dos nossos momentos difíceis, de cuidarmos das nossas feridas, das nossas dores internas, dos nossos sofrimentos, de darmos para nós aquilo que faz sentido, né? No sentido da importância de receber cuidado e de receber autocuidado. E aí, o autoconhecimento é algo que chancela tudo isso, é algo que de fato coloca é como se fosse uma abertura, né? Para essa realidade do autocuidado, potencializando esse autocuidado. Então, o autocuidado é a prática de se conhecer profundamente, reconhecendo a nossa própria essência divina. Quando a gente reconhece a nossa essência divina, a gente está o tempo inteiro conectada com o sagrado. E reconhecer mesmo no nosso modo de ser. Ah, às vezes nós somos mais coléricas, né?
somos mais irritadas, às vezes somos menos pacientes, né? Como que é se reconhecer dessa forma? Ou será que é mais fácil para a gente não mostrar para ninguém que a gente é assim e tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem, porque depois vem uma autocobrança muito grande e esse peso, e que muitas vezes dói os nossos ombros, faz com que tenhamos torcicolo, é um peso. Não, lá de É, baixo. é Tudo um clicou em peso. cima, clique ali e dados móveis. Oi, gente, acho que tem um microfone aberto. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, senão a gente segue. Ok. Envolve então a exploração das emoções, como a gente já vem conversando, né? Dos medos, das nossas crenças pessoais, em busca de compreender a nossa natureza, que é essa natureza espiritual e única, né? Porque nós somos únicos, nós somos únicas, né? O autoconhecimento sagrado, ele também implica em cultivar a compaixão por si, porque se a gente não tiver compaixão por nós mesmos, se nós não soubermos dos nossos limites, então até onde eu posso ir? Até onde eu posso cuidar de alguém? Até onde eu suporto isso que eu tenho que suportar aqui, né? Então, nós sabermos quais são os nossos limites, isso, né, também permite com que nós reconheçamos posteriormente quais são os limites dos outros, o que que o outro dá conta, né, na própria vida. Além disso, né, viver com todos os valores e os princípios que ressoam dentro da gente, né, que são aqueles valores e princípios que a gente conversou logo no início desses slides, que vem com a nossa história, que vem com a nossa estrutura, que vem, né, caminhando junto com a gente, porque faz parte do sistema cultural da nossa ancestralidade, né? Então, é uma jornada de descoberta, não acaba nunca. Todos os dias nós estamos nos autoconhecendo, porque todos os dias estamos diante de situações novas que permitem que a gente se reconheça, né? Como eu funciono diante de uma situação específica, como eu funciono saboreando, por exemplo, uma comida nova, como eu funciono, por exemplo, tendo que fazer uma atividade que não é tão prazerosa para mim fazer, né? Como eu funciono diante desses aspectos, ou quando alguém me ofende, quando alguém me traz alguma informação que muitas vezes não era o que eu queria ouvir, ou quando eu perco alguém que é importante para mim. Quando eu passo por um processo de luto, por exemplo, como eu sou? Quem eu sou nesses diversos momentos da minha vida? A quem esses momentos também me transformam, né? Em quem eu me transformo quando eu estou nessas situações? Então, são reflexões importantes para que a gente possa fazer, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês para a gente refletir sobre esses aspectos com essa canção, né? Que é uma canção que, para mim, tem basicamente assim uma mensagem, né? Além da informação que ela traz, uma mensagem para nossa alma, para esse convite, né? Para que a gente possa lembrar quem nós somos, de onde nós tiramos a nossa força, de onde nós buscamos a nossa força, né? E a nossa conexão com o que é divino e sagrado para nós. Olha, mundo à tua volta, mas não esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. A importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Pois que atração e sensação, instinto e mecânica, não ignores a força que nos faz especiais. Acende-te, sol,
fortalece-te, tronco, purifica-te, água, liberta-te, pássaro, flui-te, ó doce vento, fortalece-te, ser fiel e ser feliz, ser Deus pra eles. Quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Essa música, ela traduz, né, essa nossa possibilidade de lembrarmos, né, do quanto nós somos responsáveis por nos regar, nos acender, nos fortalecer, nos purificar, de nos libertar, né? Não só daquilo que é possível, né? Nos libertarmos no nosso mundo externo, mas também daquilo que muitas vezes nos aprisiona como seres humanos, né? No nosso mundo interno. E aí, o potencial da fé, né? Que essa conexão que a gente faz com o amor divino, essa conexão que a gente faz com a nossa própria essência, a partir do autocuidado, do autoconhecimento, a partir da nossa essência, nós sabemos que a fé, essa nossa capacidade de confiar e de acreditar, faz com que tudo isso se torne ainda mais potencial, ainda mais fortalecedor para a nossa alma e para o nosso funcionamento. Nós sabemos que a nossa oração, a nossa conexão com Deus, com o sentido de propósito, são a potência para o autocuidado, né? E isso não sou eu quem estou dizendo para vocês. Existem estudos inúmeros, além do que Jesus já dizia para a gente, né? Existem estudos inúmeros que têm falado sobre isso. Então, até a atualidade, nós temos 17 mil estudos que falam, estudos e livros publicados que falam sobre o que a oração é capaz de fazer com o nosso cérebro. Esse livro, chama Os Neurônios da Fé, vai dizer para a gente sobre como que, a partir, né, da nossa capacidade de acreditar, a partir da nossa capacidade de colocar a nossa fé em prática, a partir da nossa prática das orações no nosso dia a dia, o quanto que isso nos fortalece imunologicamente, o quanto que isso desenvolve o nosso lobo frontal, o quanto que isso renova as minhas células. Existe um poder por detrás da fé que a ciência ainda não foi capaz de mensurar, mas a gente já é capaz de perceber e identificar através desses estudos o quanto que isso é regenerador. É para a nossa alma, mas também é para o nosso corpo, né? Então entra nesse processo do autocuidado, a prática da oração, a prática da fé, a importância de nós renovarmos a nossa fé no nosso dia a dia. Além disso, né, para o nosso autoconhecimento, porque quando nós estamos conversando com Deus, na nossa intimidade, nós também estamos nos ouvindo e sabendo o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Quando nós estamos conversando com Deus, todo o nosso arcabouço de sentimentos, tudo aquilo que nós temos do nosso sistema cultural também vem à tona. E principalmente, né, nessas conversas sinceras, a gente também se transforma e melhora a nossa personalidade. Isso também tem estudos que apontam, né, que pessoas que oram, pessoas que seguem um caminho religioso, tendem a ter, por mais que as suas personalidades tenham se desenvolvido com alguma dificuldade, né, a partir dessa prática, essa reconexão com a própria essência, com o próprio eu, cuida dessa personalidade e transforma, flexibiliza muitas vezes até um padrão de funcionamento mais rígido. Claro que para isso precisa ter entrega, né? Precisa ter de fato uma presença real da pessoa com a própria essência dela e com essa conexão, né, com a própria fé. E aí os benefícios de fazer o bem para outras pessoas, né, as atitudes de altruísmo, que vão se traduzir, né, em liberação de substâncias que geram um bem-estar significativo, né? Na neurociência tem um estudo bem antigo que vai falar sobre como que a gente libera substâncias de felicidade. Então, eles compararam pessoas, por exemplo, que adquiriam bens materiais,
pessoas que estavam convivendo com familiares, pessoas que amavam, né? Pessoas que eram extremamente famosas, que tinham alcançado todos os sucessos da sua vida. E também pesquisaram pessoas que faziam atividades benévolas, né? Atividades de caridade. E os cérebros que mais liberavam substância de felicidade eram os daquelas pessoas que praticavam atividades benevolentes, atividades beneficentes, né? E aí por isso que eu trago essa expressão da Madre Teresa de Calcutá, né? As mãos que ajudam são mais sagradas, muitas vezes, do que os lábios que rezam, porque muitas vezes a nossa intenção, ela chega no outro, a oração é fundamental, como a gente já viu, mas o que realmente, né, faz com que o nosso cérebro se inunde de substâncias que tragam a felicidade plena, o coração pleno, o aprendizado pleno, está nas atitudes benévolas, está nas atitudes beneficentes. As relações sociais afetivas também, né? Como um principal capital humano. A Organização Mundial de Saúde, a OPAS, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, tem investido em práticas de envelhecimento ativo, e isso é para todos, com pessoas já a partir de 20 anos de idade. Né? Um programa, inclusive, que vai até 2030, acho que eu trouxe um slide aqui mais adiante para mostrar para vocês, para que a gente possa investir, né, na nossa vida, tanto emocional, social, espiritual, psicológica, né, para que nós possamos ter um envelhecimento saudável. E aí, um dos aspectos que eles pontuam como um dos mais importantes é o capital social, e que a gente constrói capital social se relacionando, né? E aí, a nossa querida irmã Dulce, né? Ela traz, né, na sua doçura, essa expressão que eu acho que cabe para esse momento. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala, né? Então, as relações sociais, elas também contribuem para o nosso autoconhecimento e também potencializam o nosso autocuidado. Nós, seres humanos, fomos criados, o nosso cérebro, ele só consegue estabelecer uma conexão saudável com a realidade quando nós estamos nos relacionando socialmente. Quando a gente se isola, a gente tende a ficar mais doente e, consequentemente, a gente pode, inclusive, né, a partir desse adoecimento, ter uma morte antecipada, né? Quando nós estamos nos ambientes sociais, nós nos sentimos mais seguras, nos sentimos melhor cuidadas, nos sentimos mais conectadas e presentes conosco mesmas, além de outros benefícios, né, que são fundamentais nesse sentido. E aí, como é que a gente coleciona, né, essas relações? O perdão, né, que é né, é dar em abundância, né, e doar, né, doar-se então em abundância. Compreender, né, todos temos limitações, todos temos dificuldades para nos relacionarmos. O maior presente que a gente pode dar para o outro, né, é o seu maior valor. Lembram dos nossos valores sagrados? Qual é o seu maior valor, né? Daqueles três que você pensou, qual é deles o seu maior valor? A compaixão, né, que está além da benevolência, o respeito a si mesmo e aos outros, sem julgamentos baseados nas nossas crenças pessoais, né? Então, são fatores que fazem com que a gente possa colecionar relações sagradas e também, né, potencializar aí o nosso capital social. Essas imagens, elas foram feitas por um artista logo que nós estávamos, né, fechando a pandemia, que era aquele momento em que a gente ainda estava com medo de se tocar, ainda estava com medo de se conectar, né? Essa conexão, o toque, o abraço, o quanto fez falta para a gente quando nós estávamos isoladas, né? Quando nós estávamos, para cuidar de si mesmas e cuidar dos outros, nós precisávamos nos distanciar de todo mundo. Então, aqui, né, nessa primeira imagem, nós vemos as mãos tentando se conectar, mas ainda com certo receio, né? E aqui já com um pouco mais de coragem, né? Buscando essa conexão com todo cuidado. E a partir do momento que a gente percebeu que era possível, nós nos agarramos novamente uns aos outros, porque nós sabemos que aí está, né, a nossa força, a nossa possibilidade de reconstrução. Buscar a proximidade conforme as nossas possibilidades, às vezes a gente não gosta muito de proximidade, né? E é do nosso jeito de ser. Mas
a gente buscar essa proximidade conforme as nossas possibilidades, isso é fundamental, né? Isso faz com que a gente se reconstrua, com que a gente também busque uma energia vital que é fundamental para o nosso funcionamento enquanto seres humanos. Uma outra dica de leitura que eu quero deixar para vocês é esse das relações iluminadas, né, que vai falar sobre a importância da nossa iluminação, da nossa autoiluminação como seres, tanto nas relações amorosas quanto nas relações familiares e conosco mesmos. O nosso querido Santo Agostinho, né, ele vai falar que nós necessitamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Então, não dá para a gente viver em comunidade sem que nós estejamos de fato nos relacionando com as pessoas, porque viver em comunidade é uma coisa, e nos relacionarmos é a gente realmente se colocar à disposição de conhecer os outros e conhecer quem a gente é também nessa relação com esse outro, né? Tão diverso muitas vezes. E que isso, os nossos irmãos indígenas, né? Irmãos e antepassados indígenas trazem para a gente esse ensinamento. A forma com que eles convivem em comunidade é de uma beleza extremamente significativa. Eles são um corpo só, são uma alma só, né? Tanto que a sabedoria dos mais velhos, né, ela é extremamente considerada. E foi feito um estudo interessante, bem atual, foi repetido, na verdade. Ele começou tentando entender a saúde cardíaca dos indígenas e depois o cérebro. Gente, o coração e o cérebro dos indígenas envelhece mais tarde do que o nosso porque eles. E uma das coisas, né, claro, alimentação saudável, eles se exercitam, né, porque eles vivem em conexão, tudo que eles fazem é muito braçal, mas principalmente relações sociais. É daqui, né, desse desfecho de estudo, uma das razões pelas quais, né, os estudiosos têm apontado para que a gente possa buscar construir capital social, né, para todas as fases da nossa vida, mas principalmente para a fase do envelhecimento. E a fé, né, gente? Eu trago aqui a nossa, a nossa maravilhosa Nossa Senhora, nossa mãe, né? Que cultivar a fé, né, nessa perspectiva, as boas relações e a esperança trazem benefícios para a nossa saúde espiritual, ampliando os valores que sustentam o sentido da nossa vida. Que o caminhar com o sentido da vida é caminhar com propósito, é caminhar de fato, né, para aquilo que a gente veio buscar nesse mundo, né, para o que a gente veio para fazer nesse mundo, né, e o que a gente quer deixar aqui também nesse sentido. Então, no livro, nesse livro, né, Velhice e Aspectos Biopsicossociais, para quem tem interesse, né, em adentrar um pouquinho mais sobre esses assuntos, é um guia, literalmente, para que a gente possa conversar mais sobre relacionamentos e como que esses grupos funcionam. Inclusive, nessa segunda parte, do livro, eles, a autora, né, a Git Zimmerman, ela vai apontar sugestões de como que a gente pode trabalhar em grupos para que a gente possa fortalecer as nossas relações. Esse é um vídeo, né, que o Dr. Alexandre Galache, que é um médico geriatra e que ele trabalha com essa perspectiva da longevidade, é um dos que compõem, né, a diretoria da OPAS e também na ONU para dialogar a respeito da longevidade, do envelhecimento saudável, e ele traz nesse vídeo informações importantíssimas a respeito da longevidade, sobre o que que a gente deve fazer, né, para que a gente possa, a partir de agora, construir uma vida longeva, né, com autocuidado, com autoconhecimento. Esse aqui é o site da OPAS, né, que vai falar sobre essa década, né? Nós temos até 2030 para pensar projetos, propostas a respeito do envelhecimento saudável e para que nós possamos ter, né, uma caminhada que possa nos dar condições para que a gente chegue no nosso envelhecimento cumprindo os nossos propósitos. Um outro documentário que esse é para assistir e se deliciar, que é o documentário Envelhecência. Documentário disponível no YouTube gratuitamente, um documentário fenomenal, assim, para que a gente possa pensar sobre como que na atualidade as pessoas que estão enfrentando a velhice, né, na atualidade, enfrentando essa fase da vida, vivendo essa fase da vida, o que que essas pessoas têm pensado, o que essas pessoas têm feito, né? E é um documentário bastante inspirador. Então, algumas coisas que são importantes, né, nesse sentido todo.
Lembrar que a vida é efêmera, né? Reconhecer que a vida é transitória, que nós estamos, né? Passando por várias etapas e muitas vezes chegar nessa etapa atual parece que, né? É tão intenso assim, parece que faz tão pouco tempo. O autoconhecimento, investir no autoconhecimento, busque, né? Pensar sobre si mesmo, se conectar consigo mesmo, prestar atenção no que gosta, no que não gosta, né? No que sente, né? Ou naquilo que para você faz sentido. Que nós não estamos sozinhas, né? E que estamos todas submetidas a esse processo da finitude, né? Que além disso, né, a filosofia estoica, né, essa parte também da filosofia, né, que vai falar sobre a questão das nossas virtudes, né, a importância da valorização de todas as etapas da nossa vida, da aceitação da nossa vida como ela é, da finitude, né, como parte desse processo, de lembrar das nossas virtudes, potencializar as nossas virtudes também como uma fonte de felicidade e a aceitação, né, desse processo da finitude em si. Além disso, né, a influência, né, da impermanência na nossa vida, de lembrar que tudo percorre um caminho, nós também estamos percorrendo esse caminho. Então, termos consciência disso e, portanto, fazermos escolhas conscientes, né? Então, o que que faz com que você valorize a sua vida hoje, né? Que escolhas conscientes você tem feito para valorizar a sua vida hoje? Né? Então, é importante a gente colecionar experiências significativas, né? O que que nós temos feito para colecionar e valorizar essas experiências de felicidade, de significado, né? Ao invés de buscar prazeres, que os prazeres eles são efêmeros, né? Eles passam muito rapidamente, mas as experiências significativas elas seguem com a gente. E eu digo isso para vocês porque acompanhando pacientes em cuidados paliativos, é muito interessante, assim, nunca vi até hoje nenhum paciente em cuidado paliativo desejar algo que tivesse relacionado a um prazer, né? Ou a querer, por exemplo, a última coisa que eu gostaria de fazer na minha vida seria dirigir de novo o meu carro. A última coisa que eu gostaria de fazer na minha vida seria viajar para um lugar específico, né? Não, a última coisa que eu quero na minha vida é as pessoas que eu amo à minha volta, né? Ou a última coisa que eu quero na minha vida é poder compartilhar, né, desse último momento que eu tenho com quem eu amo, né? E as relações e conexões, né? Então, investir nos relacionamentos mais uma vez, a gente valorizar a vida diante da finitude, diante desse tempo que nós temos até aqui, né? Que nós temos, que estamos vivendo aqui e que a gente não sabe quanto tempo de fato nós temos. Então, apreciar a vida, né? Valorizar, né? O que nós temos no presente, investir nessas relações que são importantes, conectar com a natureza, com a nossa natureza, apreciar, contemplar nessas belezas que a gente tem à nossa volta e que Deus nos deu de presente. Então, aqui para as nossas irmãs. O que ajuda nesse processo, né? E que influencia, inclusive, a nossa saúde mental. Buscar ajuda profissional, buscar uma rede de apoio é fundamental, movimentar-se, né? Fazer exercícios, né? Naquilo que está ao seu alcance, obviamente, e realizar atividades prazerosas, equilibrar aquilo que você faz no seu dia a dia com coisas que possam te dar prazer, né? Que possam fazer você se sentir, né? Com prazer. Além disso, outra coisa importante é abrir-se para o diálogo, criar um espaço para conversas difíceis, para as conversas gostosas também, exercitar a escuta, né? Evitar julgamento, prestar atenção nas emoções que a pessoa está expressando ao falar, né? Faz com que a gente tenha essa conexão mais profunda e fortalecer esses laços, né, que a gente tem uns com os outros. Reconhecer a dor do outro, estar presente e validando os sentimentos do outro, né? Porque talvez você nunca tenha sentido o que o outro está sentindo. E mesmo que já tenha sentido, o que cada um sente é único para cada um, né? Porque tem a ver com toda a sua trajetória, né? Ninguém é dolorida hoje ao acaso, né? Hoje, às vezes, nós somos mais doloridas, mais sensíveis, porque a gente já teve bastante trajetória difícil, né? Por outro lado, essas dores também nos fortalecem, né? Então, se reconhecer
também reconhecer a dor do outro, né? Isso é fundamental. Também faz com que a gente tenha vínculos mais profundos. Nesse sentido, eu trago para vocês que o silêncio, muitas vezes, ele tem uma expressão muito significativa, né? Então, o silêncio, às vezes, uma mente barulhenta não silencia o corpo, e um corpo em movimento pode calar um pensamento. Então, uma mente que está muito pensante faz com que o corpo todo fique adoecido ou dolorido, mas um corpo em movimento, muitas vezes, quando a gente está, né, cabeça muito cheia de preocupações, fazer um exercício, fazer uma caminhada, faz com que os pensamentos eles possam serem dispersados, né? Ou até muitas vezes transformados. Tem quem aumente o som para ouvir o silêncio e quem silencie a mente para escutar o próprio coração, o silêncio da solidão, o silêncio da ansiedade e até o silêncio da saudade. Ficamos surdos para nossa própria dor e seguimos barulhentos e vazios de silêncio que deveríamos apreciar. Há silêncios que fazem um barulho danado, outros que são como música e poesia. O silêncio da sabedoria, o silêncio sagrado e o silêncio das respostas. Quando a gente se conecta com o nosso próprio silêncio, a gente tem a possibilidade de viver com mais plenitude. E aí a gente pode buscar novas experiências, explorar experiências, manter a nossa qualidade de vida naquilo, né, que faz sentido para cada uma de nós, fazer leituras que nos edifiquem, né, que tragam para a gente essa conexão com aquilo que facilita, né, a nossa ampliação de consciência. A gente sabe que ler um livro faz com que a gente possa viajar daqui para outro país, né, sem precisar sair de casa. Por isso, né, a nossa história poderá ser eterna, mas o nosso tempo aqui, ele é finito. E aí a gente precisa ir buscando nesse nosso pedaço de eternidade, mas que é finito, né? Ao mesmo tempo finito, a gente vive coisas infinitas, porque nós levaremos isso conosco para sempre. Mas o nosso tempo aqui, o tempo que nós estamos fazendo as coisas, é finito. Então a gente precisa se conectar com o que é sagrado para a gente, o valor que essas conexões sagradas têm para a gente, potencializar o nosso autoconhecimento, potencializar o nosso autocuidado, porque tudo muda o tempo todo, como diz a música, né? Como uma onda no mar, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, né? E a gente não tem como mudar isso. Essa é uma realidade, né? Por isso que o tempo de agora é todo o tempo que eu tenho, do tempo que me resta. Não sei quanto tempo cabe nesse tempo, mas sei o infinito que pode caber no agora do meu tempo. E isso nos abre para a possibilidade de estarmos sempre conectadas conosco mesmos, nos cuidarmos, cuidar daquilo que é importante para a gente, cuidar da nossa alimentação, cuidar dos nossos pensamentos, do que a gente se alimenta emocionalmente, do que a gente se alimenta fisicamente, do quanto e da qualidade do nosso sono, do quanto que nós dormimos, né? Do quanto que nós estabelecemos relações e o quanto que essas relações permanecem na gente da mesma forma que nós permaneceremos nelas, né? Então, todos esses aspectos potencializam esse processo do autocuidado e do autoconhecimento. E com isso, né, espero não ter ultrapassado muito do tempo, mas eu finalizo essa fala e abro para que a gente possa conversar, se vocês estiverem disponíveis e dispostas. Gratidão a todas, né? E graças também, né, às irmãs que estão nos acompanhando.